Hoje, chefe Léo prepara um pão de batata recheado. O pão de batata é uma iguaria criada na França durante a Revolução Francesa. Ele foi desenvolvido no laboratório do cientista francês Antoine Augustin, em 14 de janeiro de 1790. Esse cientista, antes de criar o pão de batata, fez vários experimentos com tubérculo, o que contribuiu para a história da gastronomia no mundo. Olha que legal! A intenção dele era provar aos franceses que a batata não era venenosa. Ainda bem, não é, chefe? É isso aí, né, Abi? Realmente, que demais! A batata ela foi um clique para a gastronomia, não só para a gastronomia, como a alimentação mundial, né? Neste momento, esse cientista mudou a alimentação do mundo, fazendo com que as pessoas não passassem tanta fome e começassem a plantar a batata, né? Viram que a batata é muito fácil de plantar e viu que ela não era venenosa. E aí mudou totalmente a alimentação mundial, incrível, né? Eu adorei. Muito legal, a gastronomia, né? É algo incrível, né? Assim, né? Tudo tem uma história, um porquê. Porque assim, muita gente deve ter morrido provando coisas venenosas, Exato, né? porque você tinha um medo de provar a batata, era porque, opa, Bino, isso é uma cilada. Já teve pessoas que passaram mal ou não estão mais aqui. É mais ou menos por aí, Vai plantar batata, é isso aí. Gostei. Pronto. Mas muito louco isso, né? Legal Ele demais. falou, deixa eu ver se eu não vou morrer. Não morreu. Opa, deixa eu fazer a laçada. Opa, não morri. Deixa eu fazer. Ah, não morri. Não, batata, não morri. Faz batata de tudo quanto é jeito, Batata, né, Léo? Biane, batata. Qualquer jeito. Batata, minha gente, que dá certo. A música que colocaram hoje, Step by Step, você chegou a cantar ela de alguma outra forma na adolescência? Não, como que você cantava? 10 pastéis, que vê. Eu não podia perder a piadinha. Mas você sabe que New Kids on the Block não era mais das minhas primas. Minhas primas gostavam muito de New Kids on the Block. A gente tem a mesma idade, minhas duas primas, então elas dançavam muito. Assim, eu, como era menino na época, eu não gostava muito. Não por ser menino ou por ser menina, mas é que a música não gostava muito. Era boy band, era mais menina Era mais pra menina, né? Mas é muito legal. Isso entrou na nossa cabeça, não sai mais. Né? Era esse New Kids on the Block que tinha várias... Não, New Kids não, o outro do cuscuz é ruim. Como é que é? Não sei. É muito boa. Vou trazer pra você. Vou trazer várias versões pra vocês. W. Nossa, eu já fiz uma festa pro W. Fiz 2 gols. Pô, quem não cantou isso? 2 gols. Vamos para os ingredientes. W. 2 xícaras ou 250 gramas de batatas, 2 xícaras ou 500 gramas de farinha de trigo, 1 pacotinho ou 10 gramas de fermento biológico seco, 1 pitada ou 5 gramas de sal, 1/4 de xícara ou 50 gramas de manteiga, 1 ovo, meia xícara ou 100 ml de água, requeijão cremoso a gosto, queijo mussarela a gosto, presunto a gosto, orégano a gosto, ovos para pincelar e queijo parmesão a gosto. É isso aí. Vamos nessa? Vamos, Nelson. Facinho, tá? Primeiro de tudo, se você tiver a batedeira na sua casa com um gancho, pode fazer tudo junto. Pode colocar tudo dentro, exceto, né, os ingredientes do recheio, tá? O queijo, o presunto, o requeijão cremoso. Mas os ingredientes da massa, você pode colocar tudo junto na sua batedeira. Bata ali com o gancho pelo menos uns 5 minutos, é o suficiente. E aí sua massa já vai estar prontinha, bem fácil. Mas, se você não tem, vamos fazer na mão, vamos fazer no braço, tá? Primeiro de tudo, eu preciso dar uma diluída aqui um pouquinho no meu fermento. Então eu vou pegar um pouquinho da água mesmo da receita, não toda a água, tá? Eu vou só dar uma diluidinha aqui, ó. Só mexer um pouquinho o fermento. Só para ele diluir, para poder incorporar melhor na massa. Se tem a batedeira, não precisa fazer isso, pode ir direto. Pode colocar tudo junto. Pode colocar tudo junto, tá? Pronto. Na farinha de trigo eu vou colocar uma pitada de sal, ovo, manteiga, pode ser em ponto de pomada, que facilita um pouco a nossa vida, obrigado, Abi. A batata. De preferência, Abi, eu não coloquei na receita o tipo de batata, mas de preferência use a Asterix, que é aquela batata com a casca rosa. Tá. Lá eu coloquei o passo a passo de como você deve cozinhar a batata, sempre com a casca. Sempre com a casca. Cozinha a batata com a casca numa panela de pressão, numa panela comum, porque dessa forma a gente mantém o amido da batata na própria batata. Quando você descasca a batata e coloca na água e bota para ferver, a sua água fica esbranquiçada, fica branca. Aquilo é o amido da batata indo embora. A gente precisa do amido dessa batata para poder fazer um pão legal, um pão gostoso. Se você manda o amido embora, vai faltar amido na sua preparação, vai faltar farinha na sua preparação. E ele não vai querer voltar mais? Não vai querer voltar mais. Mandou embora pela água, já foi, não tem como voltar atrás, tá? Então é legal fazer com a batata Asterix, que tem mais amido do que a batata comum. Mas se você não encontrar, não tem problema. Que é boa para fazer purê e tudo isso também. Que é boa para fazer purê, exatamente. Tá. Aí, ó, você coloca o fermento, já diluído aqui. E aí, com as mãos,
joga aí na sua bancada e aí você vai fazendo essa massinha de pão, que é muito boa e muito fácil também. Léo, essa batata tá com sal não, né? Não, sem sal, Sem Abi. sal. Ela não precisa de sal, pode cozinhar ela sem sal, sem nada mesmo. E assim, quando você for descascar a batata, coloca ela num paninho, vai tirando a pele devagarzinho, não põe debaixo da água também, que não vai fazer tanto sentido, né? Verdade. Aí não faz sentido. Vou pedir pra você colocar o restante da água aqui pra Sabe mim. que eu fiz batata ontem, fiz tudo errado. Por quê? Eu fiz isso aí. Deixei ela esquentei ela um pouquinho e tal, viu? Eu ia fazer cortadinha no forno. Descascou. Depois eu peguei e pus água fria nela. Não, mas não é errado. É que a gente consegue ter um resultado melhor. É verdade. É isso. Ó, coloca a água aí na sua receita e vai sovando sua massa, tá? O mais importante, gente, é você não desistir da massa. É o que eu sempre falo. Separa a quantidade de água, separa um pouco a mais. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz de manhã o pão de batata e usei uma quantidade de água. Tô fazendo aqui, tô vendo que vai precisar de um pouquinho mais de água. né? Então eu vou pedir para você pegar um pouquinho mais de água para mim. Isso é muito comum, viu, gente? A quantidade de líquido na massa nem Depende da sempre é farinha, exata. né? É por isso que ela vai sempre por último. Mas tá quase no ponto, ó. Quase no ponto. Só um pouquinho mesmo, Abi. Pode jogar? Pode. Aí tá bom. Estou suando. Dá até um calorzinho, né? Dá. E tá calor aqui. Tá. Nossa senhora. O estúdio tá o gelado, estúdio tá gelado, mas lá fora o tá corredor, quente. nossa, tá quente. Acho que vai cair um chuvão, se já não tiver Se caindo. já não caiu, né? Aí, gente, ó, vai mexendo na sua massa até que ela fique bem lisa e bem enxuta, bem seca, tá? Tá. Não desista da massa. Você vai sovar essa massa, sabe? Pelo menos aí na sua casa, uns 10 minutos no braço, tá? Ou 5 minutos na batedeira. Na batedeira. É isso aí. Tá. Mas é rapidinho, tá? É importante sovar, gente, para a gente poder desenvolver o glúten. E quando a gente desenvolve o glúten, o pão fica elástico e dá uma fermentação melhor também. O seu pão fica bem mais gostoso, tá? Cansei, mesmo. Fez um exercício. Cansei, já. viu? Pois é. Depois de 10 minutos, a sua massa vai estar bonita, lisa e enxuta. Você vai deixar ela crescendo por pelo menos 30 minutos ou até que dobre de tamanho. Tá. Hoje deu 15 minutos, Foi rapidão. já estava grande a massa. Já tava pãozão. Pãozão. Porque a fermentação aqui foi rápida. O chefe tá até dando... Então. Assistir não é cansa, viu, gente? Dá uma cansadinha no braço, Pensa que não faz exercício, né, chefe? que é isso? Ó, aí depois de meia hora, ela fica desse jeitão aqui, ó. Ó que linda, tá, ó. Nossa, ela cresce massa bem, bonita. fica bonita, né? Fica com a fermentação certinha, ó. Essa massa é muito gostosa, viu? Gostei bastante dessa massa aqui. Achei muito bom mesmo. Aí, Abi, o que a gente faz? Pega esta massa, joga na sua bancada, mata a fermentação. Isso é muito importante fazer. Ela é cheirosa, né, Léo? Muito, né, Abi? Nossa, muito cheirosa. Pão é Pão é gostoso, né? bom demais. Eu gosto da batata porque ela dá uma leveza na massa. A massa fica muito mais leve. Por exemplo, fazer coxinha com batata, com purê de batata, fica muito gostosa. Aqueles bolinhos de carne, né? Verdade. Dá uma leveza na massa. É menos farinha que você coloca, mais batata, ela fica mais gostosa. Aí, ó, a gente coloca um pouquinho de farinha na bancada, só para não grudar. Aí você vai fazer as suas bolinhas de mais ou menos, para ficar desse tamanho que eu fiz ali, ó, de mais ou menos 75 gramas, tá? Você vai fazer as bolinhas assim, ó, mais ou menos 75 gramas. Vou fazer aqui, deixa eu fazer mais uma aqui, ó, pronto. Não sei se tem 75, mas tudo bem. E aí fermenta Pra rechear, de novo. não, antes Não de precisa fermentar, mais. a gente precisa rechear. A gente vai fermentar ela recheada, tá? Que legal. Porque depois, senão a gente teria que fazer uma terceira fermentação. Então a gente já faz o recheio agora. É muito simples o recheio também. Você vai pegar queijo e presunto, ou senão você pode pegar um requeijão cremoso. Aí fica ao seu critério. E pode pôr tudo junto. Pode pôr tudo junto, com certeza. Se você estiver querendo. Pode fazer de frango, Ai, fica com requeijão gostoso com cremoso. requeijão, Nossa, né? fica muito gostoso. Aí, gente, você abre ela assim, ó, como se fosse uma pequena pizza, uma pizzinha, e aí você escolhe o recheio que você quiser. Por exemplo, requeijão cremoso. Vai fazer isso aqui, vai fechar a massa. Nossa, eu quase certeza que era depois, chefe. Não, é antes. Legal. Ó, você vai abrir aqui bem, ó. Faz sentido, porque depois se você cortar, ela desmonta, né? Desmonta, exatamente. Fecha bem no fundo, assim, ó, como se fosse um pastelzinho, tá vendo, ó? Aqui, ó. Como se fosse um pastelzinho. Aí você dobra aqui e faz a bolinha. Importante, gente, é fechar bem isso aqui embaixo para que o recheio não saia. Isso é fundamental, tá? Aí você dá uma leve boleada, tá? E pronto. Deixa eu pegar a amassadeira
Gostei. E a gente coloca aqui. Vamos fazer uma de presunto e queijo agora, ó. O presunto e queijo, você pode misturar já os dois, ó. O presunto e o queijo. Aqui assim. Aí fica queijunto. Queijunto. Queijunto, tudo junto. Queijunto. E aí você pega aqui outra, ó. Outra bolinha. Abre aqui, ó. A Mayara tá querendo catupiry. Quer catupiry também, Mayara? Vou pôr Quer também, tudo, vai. falei pra você que é Ó, zóião. Aqui é legal você apertar na mão, fazer uma bolinha também, colocar no centro. Põe um pouquinho de catupiry. Pouquinho ou pocão, Mayara? Pouquinho ou pouquão, Mayara? É, eu tenho que ir de Tá bom, acordo, tá bom. porque Aê. senão o chefe vai falar que não dá pra fechar. Vai fechar. Aí. Muito bem, muito bem. Aí, já não... Quem fala que menos Tá é vendo? mais, Você às quer vezes ele agradar fala. amanhã a diretora? Aí, ó. Tá tudo errado aqui, ó. Ah lá, ó. Se Mas vai abrir dar tudo certo, embaixo, vai dar você vai comer assim mesmo. Vai dar certo. Esse é seu, viu, Mayara? Esse é seu, ó. Ó. Enrolou aqui a Ai, bolinha, bom. fechou bem embaixo. O segredo é fechar bem aqui embaixo, tá? Pra não escapar. Pra não escapar. Bolei aqui, devagarzinho, pronto. E põe de novo na assadeira pra crescer. E aí deixa Certo? umas meia hora. E aí, mesma coisa, sabe? 30 minutinhos, mais ou menos, ou até que cresça de tamanho. E essa Tá. massa é muito boa, tá? Deixa eu pôr aqui fazer junto, essa aqui pra pode? gente não perder. Pode. Deixa eu fazer mais uma aqui, Põe. ó. Só com presunto e queijo. Então faz de queijunto agora. Junto, pronto, ó. Abre aqui, pega um pouquinho de queijo e presunto, amassa na sua mão assim, ó, Mas faz se uma você fosse bolinha me oferecer, aqui, ó. eu ia querer queijunto e catupiry. Queijo, tudo, É, tudo junto. tudo ó. junto. É uma boa, né? Eu também preferia assim. Ó, aqui, e aí você fecha ela aqui, ó, como se fosse um pastelzinho, tá vendo, ó? Ó, assim, e aí você joga pra cá. Não dá pra fazer com nada muito molhado, né, chefe? Por exemplo, sei lá, uma verdura, um legume. É, não, só muito se- úmido não dá muito É. certo, porque realmente ela vai soltar. Só se você refogar bem a verdura. Aí Tá. dá. Quer fazer escarola, por É, exemplo? isso que eu Dá. pensei. Mas refoga bem. Tá. Pode refogar a escarola bem refogado, com alho, cebola, até um baconzinho, se você quiser É, colocar. porque combina. Combina totalmente. Refoga bem, deixa ela bem sequinha. Quando a verdura voltar a fritar de novo na frigideira, ela já não tem mais água nenhuma. Aí você Aí consegue usar. consegue, legal. Mesmo assim, dá uma espremida nela numa peneirinha Aham. para sair bem o líquido. Tá. Normalmente a gente coloca num pano isso e ó, aperta, aperta, aperta. Quando a gente faz rolinho primavera, Aham. a gente aperta bem o recheio, sai todo o líquido. Aí sim, quando tá bem seco, a gente consegue rechear o pão. Isso é muito importante. Colocar uma folha aqui sem refogar, vai vai desandar. Aquilo vai soltar água dentro, o pão dentro não vai assar direito, não vai cozinhar e pode dar ruim, Tá. Então é importante refogar bem. Aí, Abi, ó, como eu disse, leva pra fermentar de novo, né? Foi o que eu falei, se você fermenta depois, fica ruim, porque ela já tá fermentada, aí você vai abrir de novo, ela teria que passar por uma terceira fermentação. Nesse caso, não precisa, são só 2 fermentações. E aí você deixa fermentando de novo 30 minutos ou até que dobre de tamanho, né? Separe bem na sua casa o que é requeijão cremoso e o que é presunto e queijo, para quando você for assar, ninguém se confundir. Tá. Então, como eu faço? No presunto e queijo, eu vou pincelar um pouquinho de ovo, vou colocar um orégano por cima, e na de requeijão cremoso, vou pincelar de ovo também e colocar um pouquinho de parmesão por cima, tá? Eu já tenho aqui umas fermentadas. Ô, louco. Olha aqui, ó. Já deixei umas fermentadonas bem bonitas. Olha aqui, ó. Isso aqui é essa de 70 gramas, ó. Nossa, Ó que como linda. cresce. Cresce Ó, tá bem. bem bonito, ó. Olha que linda. Aí, com um pincelzinho, você vem aqui com o ovo. Ovo, tá, gente? Não gema só. É tem o que ovo ser todo, né? Tem que ser ovo. A gente só pincela com gema preparações que a gente quer que asse muito rápido, que a Pra gente quer ficar- que pegue uma coloração rápida. boa. Nesse caso, não. Como é um pão, vai crescer, precisa assar bem, tem que ser ovo, tá? Tem gente, Léo, que põe café também, né? O café também dá pra colocar, mas de novo, quando a gente precisa de uma preparação muito rápida, porque o menino. café vai atingir a coloração bem mais rápido do que a gente quer. Normalmente em flatbreads, que a gente fala os pães achatados, a gente passa só gema ou passa um pouquinho de café com gema também, que fica bem interessante. Mas nesse caso aqui no pão, é legal a gente fazer com ovo. Até legal também, Abi, fazer o egg wash, que é ovo com um pouco de água, que demora mais ainda para chegar na coloração. Né? Legal. Então, quando eu tenho algo que precisa de mais Precisa tempo de mais de tempo pra forno, dá assar, pra é. fazer assim. Porque quando você coloca gema, você vai se enganar, você vai achar que aquilo tá assado, você vai achar que tá assado, mas não vai estar assado. Só vai estar com aquela coloração assada e não vai assar. Por isso que é importante colocar ovo. Tem perguntinha de WhatsApp. Ô, manda da lá. Cacilda, de Carapicuíba. Eba, boa tarde. Pode pôr leite no lugar de água? Obrigada. Beijos para você, Cacilda. Cacilda, até pode, mas o seu pão ele vai ficar um pouquinho mais adocicado. Normalmente leite a gente coloca em pães doces, Aham. né? Porque o leite ele ajuda a caramelizar um pouco a massa também quando você assa. Mas até pode, não vejo problema. Pode, Então, a sua se massa você vai ficar um quiser. pouquinho adocicada, mas pode sim, tá? Não se preocupe, não vai dar errado não.
Aí, como eu falei, ó, pincelo com ovo, coloco um pouquinho aqui de ervas, né? Esse aqui, pronto. Antes de assar, tá? E esse Tudo aqui, antes. tudo antes. Eu coloco um pouquinho de parmesão. E aí, 180 graus, pré-aquece, né? Sempre o forno pré-aquecido, isso é muito importante quando a gente vai assar qualquer coisa. Pré-aquece o seu forno a 180 graus, pelo menos uns 15 minutos antes, e leva para assar aproximadamente uns 30 minutos, tá? Nunca coloque também na parte de baixo, muito embaixo do seu forno, porque senão você vai assar muito embaixo, o seu pão vai ficar tostado embaixo e em cima ele não vai dourar bem. Sempre usa a grade do meio. Tá. Ah, mas eu vou fazer duas grades, a do meio e em cima. Nunca embaixo. de baixo. Para assar pão é legal a gente assar sempre na grade do meio para cima, tá? Porque assim embaixo não tosta e aí ele fica na cor uniforme, fica bem mais bonito. Combinado? Boa. Bom, é isso. Aí você tira do forno. Deixa eu pegar esse aqui. Pronto. Eita, tá um pouquinho quente esse aqui. Pronto. Deixa eu pegar uma faca aqui, Abi, pra gente poder cortar gosta. no meio. Vou te falar, chefe, que eu tô fazendo uma restrição de glúten e lactose. Mas eu falei pra nutricionista, eu falei, ó, mas é que tem um período do dia que não tem como a gente tá fazendo esse negócio. Porque faz parte do meu trabalho. Mas aí a Nutri, E aí ela entende. falou que tá bom. Então tá bom, a Nutri entende. Ó, ó aqui, gente, ó. Ó o pãozinho que bonitinho. Olha. Legal, né? E a massa fica muito legal, Léo. Fica, né? Parece muito Fermentada, macia. muito bem fermentada, certinho. É só seguir Olha. esse passo a passo aí que não tem como errado, gente. Não dá erro, não. E aquele que é bem zoiudinho ainda fala, você passa uma manteiguinha? Nossa, é melhor ainda. Ó, o de requeijão também, ó. Ó como Bom. fica legal, ó. Tá vendo aqui? Bom, né? Bom, é isso. É isso aí, ó. Olha que bonito. Olha que legal. Adorei. É sobre isso, Biane, é sobre isso. Então esse aqui é pra você. Obrigada. A Nutri vai entender. A gente Aqui, troca, faz assim, ó, Isso, desse, de um cada pra desse, cada um desse, um Pronto, desse, fechou, ó, combinadíssimo. ponto. Pronto. E aí, vamos ver agora como é que tá, né? Tá quentinho, né? Nossa, eu adoro o cheiro. É cheirinho muito de bom. pizza. Nossa, muito Não bom. é? Cheirinho Muito de bom. pizza. Outro dia eu tava vendo um francês falar assim, no Brasil pastel de pizza, mas que sabor é? O pastel de pizza. Não, é de pizza, mas que sabor? Arrasou? Parece Boa. um pastel de pizza isso aqui, não? Fica maravilhoso. Porque a casquinha fica crocante, o meio macio, recheado e cheiroso. Nossa. Mas pão é muito bom, né? Pão Vou ter que experimentar o outro. eu acho digno. Vamos ver isso aqui. Requeijão cremoso. Nossa, que delícia. Bom demais, né? Maiara falou na minha cabeça. Ah, a Maiara é dessa. Porque experimentar é um pedaço só de cada um. Fica tranquila, Maiara. O seu tá guardado. Nossa, eu não sei qual que é melhor. Arrasou? Isso aqui tá incrível. Muito bom. Nossa, é que Ó. Maiara tem que provar só mais um pedacinho. Dá pra ganhar dinheiro. Não é caro isso aí. É muito barato. Com uma receita, Abi, você consegue fazer Quanto? meio quilo de farinha. A gente consegue fazer pelo menos ali uns 12 pães. Olha que legal. Uns 12 pães. Dá pra ganhar um bom dinheiro aí, viu? Chefe, Dá tá pra faturar, delicioso. E esse com parmesão em cima, ele fica muito crocante. Dá uma crocância, né? O parmesão dá essa casquinha. Adorei. Segunda-feira boa. Começamos bem. Ó. Arrasou com a minha...